Pronto. Mais de 70% da população ameríndia, né, da população nativa, da população originária que estava aqui no nosso continente no período da conquista espanhola, né, da dominação espanhola, ela foi exterminada, ela foi morta. Então, quando falamos em genocídios, a gente também precisa classificar esse processo que ocorreu aqui no continente americano como um genocídio dos povos indígenas, dos povos ameríndios pelos espanhóis no século XV, certo? Só um adendo importante, que o conceito de genocídio, a palavra genocídio, ela vai ganhar força, ela vai, digamos assim, vai ganhar relevância e vai ganhar contornos e definição jurídica a partir pós Segunda Guerra Mundial, ok? É quando a gente vai ver o Holocausto, é quando a gente vê a situação que os nazistas empreenderam enquanto política estatal de extermínio dos judeus e tudo mais. E aí, dentro do direito internacional, a palavra genocídio ela vai ganhar forma e ela vai ganhar conteúdo. Inclusive, existem, dentro do Tribunal Internacional de Haia, definições para isso. Então, quando a gente está voltando aqui no tempo para aplicar a palavra genocídio, certo? A gente tem que estar balanceando, a gente tem que estar compreendendo quando o conceito surgiu e por que a gente está aplicando ele um tempo atrás. Esse processo de extermínio, o que a gente vai chamar de genocídio da população indígena aqui na América, ele aconteceu também pela superioridade bélica, ok? Então, os povos indígenas eles não dominavam a pólvora, eles não possuíam armas de fogo, certo? Então, do ponto de vista estritamente tecnológico, para a guerra, certo? Os indígenas, nesse sentido, eles não acompanhavam os espanhóis nesse processo, certo? Não acompanhavam espanhóis, não acompanhavam portugueses, não acompanhavam franceses, não acompanhavam ingleses, certo? O Yuval Harari, ele vai dizer que é pela primeira vez que a gente vai ter nesse período o início de um distanciamento entre as várias regiões do mundo. É como se a desigualdade que a tecnologia e a dominação vai começar a imperar nesse processo vai fazer com que a distância entre as sociedades e entre os grupos fossem ficando cada vez maior. Mas essa superioridade bélica, pessoal, sozinha, ela não justifica, ok, o domínio e a conquista espanhola dentro dos astecas, dentro da civilização asteca, dentro do que restou da civilização maia e da civilização incaica, certo? Porque a superioridade bélica foi um fator importante, mas não foi um dos fatores cruciais para essa dominação. Uma das coisas que fez, desculpa, os espanhóis conseguirem estabelecer esse domínio e essa conquista em tão pouco tempo e com tão poucos, né? A gente vai ter, se eu não me engano, o Pizarro ele vai ter 150 e poucos homens e o Cortés 500 e alguma coisa para uma civilização, para o império que controlava quase 15 milhões de pessoas. Isso é absurdo. E parte da justificativa que a gente vai ter para essa conquista vai ser o do conhecimento, vai ser a obtenção do conhecimento, vai ser o que a gente vai chamar aqui no chat de vocês de início de um método científico, certo? Não vai ser ciência ainda, logicamente, não vai ser ciência, mas vai ser algo parecido com ciência. Como assim algo parecido com ciência? Quando o Cortés, pessoal, ele vem para cá e ele chega no Império Azteca, ele fala a seguinte maneira, ele fala, eu quero conhecer o líder de vocês, eu quero conhecer seu líder. E se é o primeiro momento os ameríndios eles vão ter digamos assim, vista grossa, um estranhamento, a partir do ponto de vista diplomático eles vão aceitar,
Porque o Cortés vai dizer, ó, eu sou Hernán Cortés e eu sou representante do rei tal de tal lugar. E aí o imperador azteca, né, e a família real e o governo azteca vai dizer, então nós vamos recebê-los aqui no nosso palácio. E quando o Cortés chega, né, e quando os soldados espanhóis chegam, o que é que eles fazem? Eles sequestram o imperador. Eles sequestram e mandam os soldados conhecer a geografia do território que eles queriam conquistar. Eles também procuraram conhecer a língua para poder obter uma comunicação. Eles procuraram estabelecer alianças com os povos que estavam descontentes com o governo azteca, por exemplo, e queriam participar dessa luta. Então, para além da superioridade bélica, né, também foi uma questão de mentalidade da relação entre espanhóis e indígenas, né? Os indígenas demoraram a perceber que o que os caras queriam, na verdade, era matá-los e explorá-los de todas as formas possíveis. E esse tempo, numa guerra, ele é precioso, certo? Ele é muito precioso. Quando você vai ler aquele livrinho que eu falei para vocês, que é um dos livros mais importantes para os estados modernos, ai meu Deus do céu, do Maquiavel, O Príncipe. Quando vocês estão folheando Maquiavel, eu espero que um dia vocês leiam, eu já falei a terceira vez que eu peço para vocês lerem esse livro. Existe um capítulo e um trecho que ele vai auxiliar, ele vai indicar, né, os caminhos que o monarca, que o príncipe precisa tomar para agir, né, para conseguir as vitórias militares e as vitórias bélicas. E um desses pontos, que é o que a gente vai ver como característica do Estado moderno, é o exército profissional, né? E o Maquiavel, ele bate na tecla o tempo todo para o príncipe. Olha, além de você ter um exército profissional, você precisa fazer com que esse exército esteja preparado para que no momento da guerra eles não fiquem assim. Então, o seu exército precisa conhecer geografia do território para saber onde vai armar o acampamento. O seu exército também precisa saber qual é a língua com que ele está tratando para conseguir interceptar comunicações. Então, esta lógica de dominação, essa lógica de conhecimento que os caras com exército profissional vão começar a implementar a partir da modernidade, é usado justamente nessa conquista. No momento em que o Hernán Cortés vai mandar os seus subordinados para todo o Império Azteca para conhecer a geografia, a língua e tudo que o cerca. Então, essa superioridade bélica é para além da questão tecnológica, certo? É para além da questão da pólvora e da arma de fogo. Ficou alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguém viajou na maionese? Alguém acordou agora e pegou a conversa pela metade e quer que eu repita? Alguém cochilou com minha voz e necessita que seja iluminado de novo? Eu espero que não. Posso continuar? Olha só. O segundo ponto das doenças foi o que a gente já conversou em sala sobre isso. Inclusive, tema de um livro bem famoso, que esqueci o nome do autor. Armas, Germes e Aço, o nome do livro. Maravilhoso esse livro. Jared Diamond é o nome dele. Nesse livro, o Jared Diamond, ele vai analisar o quanto a guerra biológica ela foi usada de maneira proposital, certo? Na conquista na exploração, né? Na ocupação do continente americano, e de como essas guerras biológicas elas traçaram também o futuro da população indígena, né? Para dizimar, para morte e tudo mais.
já é de conhecimento claro e óbvio de vocês, né? Quer dizer, óbvio não, mas é do conhecimento de vocês, sobre o quanto o isolamento de determinados grupos sociais fazem com que, do ponto de vista biológico, esse isolamento seja prejudicial para esse grupo, certo? No momento em que a gente tem uma nova doença, no momento em que a gente tem uma patologia chegando naquele território. Como o nosso corpo ele não está preparado para enfrentar essas patologias, então no início dessas patologias elas destroem, elas matam, elas fazem um estrago absurdo nos grupos populacionais. É só vocês verem o que a Covid está fazendo em 2, 3% da humanidade, né? E isso foi o que a gripe espanhola, né, que a gente chama de influenza, que é a gripe comum hoje em dia, para a gente é gripe comum, mas naquela época não era, principalmente para os jovens eram os mais afetados pela gripe espanhola, e o quanto as doenças novas elas estabelecem esse desastre, porque os grupos que estavam isolados do ponto de vista populacional, eles não têm os anticorpos necessários para enfrentar isso, né? E é exatamente isso que vai acontecer com a população asteca, com a população incaica, com a população dos vários grupos e tribos e troncos indígenas que a gente vai ter aqui no Brasil, nesse momento da chegada de portugueses e espanhóis. Há, literalmente, uma devastação biológica que os espanhóis vão empreender com os povos indígenas de maneira proposital, certo? Não é assim, eu cheguei aqui doente com coronavírus sem saber, e aí eu espalhei o coronavírus para a galera sem ter noção. Não foi isso que aconteceu, certo? Os caras usavam a doença, os caras usavam a patologia, os caras utilizavam o organismo de maneira proposital com o fim de debilitar aquela população, de exterminar aquela população. Então, os espanhóis pegavam os corpos das pessoas mortas com varíola, ou com sarampo, ou os tuberculosos, enfim. Eles não sabiam quais eram os patógenos que tinham maior índice de transmissão ou não, a gente está no século XV, certo? Mas eles sabiam que a chance de você ser infectado por um corpo infectado era enorme. Minha conexão deu instável aqui. Tá todo mundo me escutando? Tá tudo certinho? Tô achando que minha internet caiu em algum momento. Boa. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. E o que é que eles faziam? Eles pegavam os corpos das pessoas que morreram, das várias doenças que eles trouxeram para cá, e eles jogavam para contaminar os rios. E quando essa água chegava nas vilas, nas tribos, nos grupos, eles bebiam, se contaminavam e morriam. E aí o Jared Diamond, nesse livro, né, no Armas, Germes e Aço, ele vai dizer, a guerra biológica vai ser aí a principal causa de morte da população indígena. Se vocês acham que foram as armas de fogo que causaram as maiores mortes, você está completamente enganado. Que, na verdade, quem matou de verdade foi essa guerra biológica, foram as doenças, foram as patologias, né, que os caras trouxeram. A gente também tem a parte dos conflitos internos, que eu já falei para vocês, né, principalmente no Império Incaico, onde quando a gente tinha uma monarquia, mas essa monarquia não era hereditária. E essa monarquia, por não ser hereditária, fazia com que, quando o monarca morresse, né, quando o rei morresse, houvesse um conflito, uma grande disputa dentro da família real pelo poder. Isso foi a sorte dos espanhóis. Os caras, quando chegaram no Império Inca, aqui na América do Sul, né, Peru, Colômbia, Paraguai, etc., ele pega da Argentina e toda essa parte dos Andes. E os incas estavam em uma luta
tremenda para ver quem seria o próximo rei. E os espanhóis se aproveitam disso, né? Também para conquistar o território. Após a conquista do território, a gente vai ter o estabelecimento das colônias espanholas, que vão funcionar diferente da portuguesa, certo? Eu falei para vocês, não sei se foi esse ano, sobre o Sérgio Buarque de Holanda, num livro que ele escreve chamado Raízes do Brasil, que é uma das obras-primas da historiografia brasileira. Sérgio Buarque de Holanda, que é pai de Chico Buarque de Holanda. Essa família de pessoas extremamente burras. E o Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro, Raízes do Brasil, ele vai estabelecer a compreensão do Brasil um pouco através de um método comparativo. O que é que ele vai fazer? Ele vai comparar as duas colonizações, a colonização portuguesa e a colonização espanhola, para mostrar o quanto essas colonizações foram diferentes e o quanto essa diferença faz com que as regiões hoje tenham vivências históricas, tenham sociedades completamente diferentes umas das outras, apesar de serem bem próximas, né? E a administração espanhola, em relação à administração portuguesa, ela foi bem mais, entre aspas, certo? Planejada e organizada, no sentido que os espanhóis procuraram exercer um controle muito grande das suas colônias. Um controle maior do que o controle português. Não quer dizer que Portugal, certo? Deixou o Brasil de lado e largou a colonização brasileira ao Deus dará, e assim a gente foi se formando. Não. Portugal também exerceu um controle. Portugal também tentou organizar o seu processo de colonização. A gente vai ter as capitanias hereditárias, a gente vai ter o governo geral, a gente vai ter o Conselho Ultramarino, que a corte portuguesa vai criar, né? Que tinha esse objetivo justamente de gerenciar as colônias, mas principalmente a colônia brasileira, porque ela, de fato, já se tornou a colônia mais importante para Portugal. Então, Portugal também tentava exercer esse controle. Porém, o Sérgio Buarque vai pontuar que este controle era diferente e que o controle espanhol era mais racional e mais pesado, mais planejado e mais em cima das colônias daqui. E é por isso que a gente vai ter, dentro dessa administração espanhola, tanto o que a gente chama de exclusivo colonial, certo? Que também vai ocorrer com Portugal, mas a gente vai ter muito pesado nesse sistema de porto único que está aí para vocês, certo? Além do exclusivo colonial, a gente vai ter a criação dos vice-reinos, né? A divisão do Império Espanhol aqui, no continente americano, nesses vice-reinos, onde cada vice-reino a gente vai ter um governador nomeado diretamente pelo rei de Espanha e esse governador vai responder diretamente a esse conselho ultramarino, ok? O objetivo dos caras aqui, como vocês sabem, é explorar o território o máximo que poderiam. E aí foram criadas as casas de contratação, que possuíam justamente essa função de estabelecer um monopólio e um controle do comércio para gerenciar as relações comerciais entre a metrópole e a colônia, Metrópole Espanha, colônia, todos os vice-reinos, ok? E esse sistema de porto único vai fazer justamente com que todos os portos da América Espanhola obrigatoriamente, pessoal, teriam que ter um destino único, certo? O caminho que esses navios iriam fazer eram caminhos únicos. Esses espanhóis sofreram muito com os piratas, certo? Com os corsários. Tanto corsários ingleses,
porque a gente vai ter corsários ingleses, e aí acho que vocês conhecem mais por causa do filme, né? Meu Deus, esqueci o nome, me ajudem, com Johnny Depp. Aquele filme bem famoso. Os piratas. Piratas do Caribe, muito obrigado. A Maldição do Pérola Negra, que é o melhor Piratas do Caribe de todos. Mas a gente não tem só corsário inglês, não, certo? A gente também vai ter corsário francês, por exemplo. Então, esses piratas legalizados aí e os piratas não legalizados faziam uma pressão tremenda, tremenda, tremenda nos navios espanhóis, muitos navios já carregados de ouro. E a partir daí a gente vai criar os espanhóis criam os Conselhos das Índias. Por quê? Porque a partir de agora os espanhóis vão tentar imprimir uma racionalidade de Estado, de burocracia, de organização burocrática dentro das colônias espanholas, certo? Eles vão querer transferir o modelo de Estado moderno e absolutista que tinha naquela época para cá. E é por isso que o Conselho tinha essa função de nomear, de criar leis, de criar cargos, de tomar decisões a partir das decisões da metrópole, logicamente, lembrem sempre a subordinação entre metrópole e colônia. E a gente também, além dos vice-reinos, a gente vai ter a criação das capitanias. Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Depois a gente vai ter também a criação da capitania da Nova Espanhola, que é onde hoje é a República Dominicana e o Haiti, certo? Dentro de uma grande ilha hoje. Tem uma grande ilha também não, né? Mas dentro de uma ilha, um pouco menor do que o Japão, a gente tem dois países hoje. A gente tem de um lado a República Dominicana e a gente tem do outro o Haiti. E onde hoje são esses dois países, a gente tinha a Nova Espanhola, que era uma das capitanias que os espanhóis controlavam. A busca, logicamente, dos espanhóis, no início, era obter matéria, era obter riqueza, era extrair riqueza. O que tivesse de possibilidade para extrair riqueza, os caras extraíam. E, diferente dos portugueses, né, que quando chegaram aqui não conseguiram encontrar de imediato desculpa, ouro, prata e esses metais valiosos naquele período. Lembrem, não se esqueçam, por favor, certo? Que a gente estava no mercantilismo. E eu passei quase meia hora na semana passada tentando explicar para um aluno a diferença entre mercantilismo e capitalismo. E, por favor, pessoas, não confundam, certo? Não confundam mercantilismo com capitalismo. Mercantilismo é o embrião do capitalismo, mas não é o capitalismo. E uma das principais dos principais motivos de existência para a prática mercantilista era o acúmulo de ouro e prata. Então existia uma lógica, certo? Existia um padrão de compreensão e de entendimento para os europeus do século XVI e do século XVII, que o Estado que era poderoso, que o Estado que era forte, que o Estado que conseguia aumentar o poder do rei, aumentar seus exércitos e tudo mais, era aquele Estado que mais conseguisse acumular ouro e prata. Então, quanto mais ouro e prata aquele Estado possuísse, mais rico ele seria. Então, existia dentro da prática mercantilista esse acúmulo de ouro e prata. O segundo ponto da prática mercantilista, que é muito importante também para que vocês saibam, é justamente as colônias, como está na imagem de vocês aí na tela. Possuir colônias, controlar essas colônias, possuir a exclusividade da exploração econômica dessas colônias, também é uma prática mercantilista, certo? Também é um dos pontos mais importantes do mercantilismo. E isso a Espanha vai fazer como ninguém, ok, pessoal? Por quê?
Porque quando os espanhóis chegam aqui, certo? Eles vão encontrar muito, mas muito, muito, muito ouro e prata. Muito ouro e prata. Onde está aqui o vice-reino do Rio da Prata, não, aqui onde está o vice-reino do Peru e de Granada, é onde está a Bolívia hoje, certo? O país Bolívia, Evo Morales e tal. E eu esqueci de perguntar a vocês. Vocês sabem por que o Brasil está meio cortado assim, diferente de hoje? Vocês sabem por que ele está assim, ó, com um cortezinho? Ou não, ninguém sabe por quê. O que era isto aqui, ó? Ou o que é isto aqui hoje? Alguém sabe? Uruguai. O que, Pablo? Uruguai. Errou! Chegou perto. Tô brincando. Chegou perto não dessa vez, hein, Pablo? É onde hoje é o Acre. Para vocês que não sabem o que é o Acre é um estado brasileiro, hein? A gente comprou o Acre da Bolívia em 1910. Então, esse corte aqui não tinha um Acre, certo? A gente só comprou o Acre em 1910 e o Acre passa a ser nosso. Pablo, o Uruguai tá aqui, ó. Desculpa, aqui tá a Argentina. O Uruguai tá aqui, ó, nessa banda aqui, ó, colado. Ó. O Uruguai pertencia a gente, era colônia, como você sabe, né? Senão você não teria falado. É aqui o Uruguai, certo? Aqui é a Bolívia, ok? E aqui na Bolívia, os caras simplesmente encontraram a mina de prata de Potosí, que num livro genial, o Eduardo Galeano, que ele chama chamado Memória de Fogo, né? Que é Os Nascimentos, e ele faz uma análise perfeita dos mitos indígenas. É uma coisa maravilhosa esse livro. E de chorar de emoção, de tão lindo que é. Ele dedica umas 30 páginas falando dessa exploração das minas de Potosí e do quanto os indígenas morreram e foram tragados por essa montanha para jorrar prata para os espanhóis. Os caras secaram a montanha, tiraram toda a prata possível. Coisa que os portugueses não conseguiram, porque não tinha aqui no Brasil no início dessa colonização. Então, os espanhóis, além de conseguir estabelecer esse processo de dominação, os caras já deram a sorte de encontrar uma montanha, desculpa, que é a montanha de Potosí, cheio de prata. E quando ele subir aqui, ó, onde tem o vice-reino da Nova Espanha, que a gente chama de México, certo? Hoje, os caras vão encontrar as minas de Zapoteca, que é com Z, certo? Assim. Deixa eu mostrar para vocês as imagens antes que nossa aula acabe. Isso. Não. Vocês já viram? O Flamengo há uns anos jogou com o Real Potosí, que é um time de Potosí, certo? E hoje, depois que os caras extraíram todo de ouro e prata, e Potosí foi uma das cidades mais importantes da América Espanhola no período, e hoje é pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Hoje é uma cidade que parece uma cidade deserta, uma cidade abandonada, literalmente mesmo. Assim. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vai abrir. Vocês estão vendo? Meu navegador não tá... Eu caí. Estão me vendo? Bom, que aqui caiu e voltou. Isso aqui é Potosí. Essa é a mina de Potosí, ó. Esse é uma mina de Potosí. Desculpa, isso é a montanha. Dentro dessa montanha onde tinha ouro, desculpa, onde tinha prata, 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 prata. E dentro ela tá oco praticamente, né? Com os relatos hoje é de que os caras tiraram absolutamente tudo e de que a montanha tá oca, 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 oca. E aqui é uma imagem mais antiga das minas, que foi retratada pelos espanhóis aqui.
a mão de obra usada para isso foram a indígena, certo, pessoal? E isso é um dos pontos de diferenciação. O processo de escravidão espanhol, ele é muito diferente. Então, os espanhóis vão usar em larga escala a mão de obra indígena, mas não vão dizer que foi escravizar os indígenas. A ideia dos espanhóis era de que o trabalho iria salvar a alma dos indígenas, né? Passaram-se anos e anos, quase 4 décadas de discussão para ver para ver se o índio tinha alma. E aí o Frei Bartolomeu de las Casas, né, que vai ser um dos grandes defensores dos indígenas, vai no Vaticano, vai debater com os bispos, com a galera da Igreja Católica, e esse debate seria o debate para decidir se o índio teria ou não teria alma. E aí, quando eles decidem que o índio tem alma, então os índios não vão ser escravizados por causa disso. Eles vão ser convertidos. E aí, dentro desse processo de conversão, né, desse processo de conversão, os espanhóis vão vão explorar a mão de obra indígena nessas minas, nas plantações e tudo mais, ok? Esses são os grupos, os principais grupos: chapetones, criollos, mestiços, indígenas e africanos escravos. E a mão de obra africana escrava, ela vai ser usada em outro modelo de exploração, que é um modelo de exploração mais parecido com o nosso, né, do plantation. E aí a gente vai pegar essas ilhas, deixa eu voltar aqui o mapa para vocês. A gente vai pegar essas ilhas aqui, ó, Cuba, da República Dominicana, da Guatemala, do Panamá, para praticar o sistema de plantation, ok? Perceber, talvez seja melhor. Samiri, depois você canta no meio da aula, minha querida. Que alegra meu coração, morena. Ei, mulher, desliga o som, por favor. Morena, eu nunca escutei essa música. Essa é a novidade. Esse rap, esse poesia acústica aí, eu nunca escutei, não. Pelo menos eu descobri, né, o que vocês fazem enquanto assistem a minha aula. Já é um... Isso é Vitor Clay? É porque se for Vitor Clay não é bom gosto musical, não, viu? Tá errado esse gosto aí. Beleza, pessoal. Então existia, e aí semana que vem a gente vai falar sobre a independência, certo? Vitor Clay? Noemi, não é bom gosto musical, não. Desculpa, viu? É uma cilada completa aí. É uma cilada completa, muito ruim, Vitor Clay. E aí, na semana que vem, nós iremos... eu não peguei a referência, não. Eu não peguei essa ironia porque, você sabe, né? Escrever não dá para atender o som. Bichinha, eu acho que Samiri foi embora. Então, semana que vem a gente vai falar sobre a independência para terminar esse bloco da América Latina. Ok, pessoas? Ficou alguma dúvida? Entendi agora. Ficou alguma dúvida?